Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje um vídeo num formato um pouco diferente. Eu convidei dois amigos aqui, amigos a quem eu tenho uma admiração enorme, um respeito enorme. Meu amigo Paulo Clias, o Paulo que é doutor em economia e é especialista em políticas públicas e gestão governamental. Um título chique pra caramba que o cara tem, mas é um cara que conhece muito, já passou muito tempo aí ajudando o país em diversos postos que ele ocupou, tem uma experiência muito grande. E o outro é o meu xará, o Eduardo Fagnani, né? Ele é professor do Instituto de Economia da Unicamp e também é um especialista no tema de proteção social. E a ideia de trazer os dois aqui foi para a gente bater um papo sobre previdência e especificamente em cima daquele artigo que eu publiquei, onde eu falava 44 coisas que as pessoas deveriam saber sobre a Previdência. O artigo acabou tendo assim uma exposição até muito maior do que eu imaginava, eu fiquei super feliz, porque chegou a muita gente, né? E esse artigo mereceu uma réplica, né, do colunista Pedro Fernando Neri, né? Eu conheço como Pedro Neri, mas eu acho que o nome completo dele é Pedro Fernando Neri. Então, ele escreveu dois artigos, né, onde ele fala os 44 equívocos do Eduardo Moreira e começa ali, ponto por ponto, botando ali a opinião dele. E a primeira coisa, antes da gente passar a palavra aqui para todo mundo poder falar, que eu queria dizer, até elogiosa em relação ao Pedro, né? Eu acho que a gente está num momento de debate e nesse momento de debate a gente tem que buscar ver qual o argumento que cada lado tem, né? Eu acho que é importante a gente trazer pessoas que tenham experiência no assunto. Eu acho que é importante a gente trazer dados, trazer fundamentos e expor o contraditório é algo que só faz com que todo mundo ganhe, né? Então, nesse sentido, Pedro, uma das poucas pessoas que eu vi, das que defendem a reforma da Previdência, que se deu o trabalho de fazer um documento ali super detalhado, colocando a ideia dele, colocando os argumentos dele. Na maior parte do documento fez de forma muito respeitosa, né? O Pedro, como um rapaz jovem, aí, cheio de energia, às vezes ele acaba ali passando um pouco para provocação pessoal, mas isso, enfim, é algo que eu tenho que me acostumar. Aliás, nas últimas semanas eu vou te contar o que eu vi de gente de cabelo branco de 50, 60, 70 anos me fazendo post a meu respeito que parecia um garoto de colégio, de ginásio, não está no gibi. Então eles deveriam aprender com o Pedro para discutir o mérito de argumentos, discutir assuntos, né? A gente não está aqui para discutir pessoas, porque se eu vou embora amanhã atropelado por um carro aqui, a discussão continua, né? Nós somos só aqui veículos de informação, de uma discussão que deve tentar chegar em algum lugar para a gente ter um país melhor. Então, a esses ataques pessoais, eu realmente deixo que as pessoas fiquem com eles. Tem aquela velha lenda, acho que é árabe, se não me engano, que o cara chega, te dá um presente. Se você não aceita o presente fica com ele. Então, se eles vêm com ofensas pessoais, eu não aceito essas ofensas, eles vão ter que ficar com as ofensas pessoais para eles. E me detenho aqui a discutir o mérito de uma questão tão importante para o país. E aí já começo falando o seguinte, apesar de, até já puxando esse ponto das ofensas pessoais, algumas pessoas falam assim, Eduardo Moreira, que se diz especialista em Previdência. Eu nunca me disse especialista em Previdência. Eu sou, hoje em dia, assim, o meu foco de estudo é sobre desigualdade. Então, eu passo o dia inteiro estudando desigualdade e quando surgiu o tema da reforma da Previdência, eu achei que isso dizia respeito a essa questão de desigualdade no país, a justiça social. E comecei a estudar Previdência, mas comecei a estudar a fundo Previdência 3 meses atrás, até para ver que eu não sabia absolutamente nada do assunto, né? E estudando sobre Previdência, cheguei, hoje em dia, a algumas conclusões, mas reconheço aqui, humildemente, que estou longe sequer de ser um cara que conhece bem o assunto. Quem dirá que dirá um especialista, longe disso.
Então, trouxe duas pessoas que eu acho que sabem muito mais disso do que eu, para poderem me ajudar aqui com seus argumentos também e enriquecerem esse debate. E eu não vou seguir uma ordem certinha cronológica dos pontos do Pedro, não vou rebater ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5, senão acho que vai ficar muito longo e muito até chato, né? Mas eu vou buscar os pontos que eu acho mais importantes e aí abrir aqui para a gente debater. Eu gostaria de começar, Paulo e Faniani, fazendo um comentário, que é o seguinte: apesar do título do Pedro ser um título forte, né, os 44 equívocos de Eduardo Moreira, eu me senti fazendo uma prova da faculdade tirando 0, né? Porque se eu errei as 44 respostas, eu tirei 0 na prova. E olha que eu estudei pra caramba, né? Mas, quando você começa a ler o artigo, você vê que o conteúdo é bem diferente do título, né? Talvez uma estratégia que faz parte das colunas de jornal, né? Você tem um marketing ali na coluna e chamar a atenção. Mas o Pedro começa falando o seguinte: olha, eu queria falar que eu começo concordando com 4 pontos, tá? E ele começa concordando com 4 pontos que são o seguinte: primeiro, a proposta para o BPC é ruim. Eu acho que hoje em dia é meio que consenso isso, mas ele começa concordando, ele falando, olha, que ele é contra a proposta do BPC. Eu vou deixar o segundo ponto por último, porque eu acho que ele é importante falar. Ele fala que a capitalização realmente, como eu falo no meu artigo, gera uma preocupante perda de arrecadação no começo, né? Então ele é muito preocupado com isso, que é um ponto que eu levanto aqui, e não comenta, porque ele comentou acho que 20 e poucos pontos, são 44, então apesar do título ser os 44 equívocos, a gente está nos 22 equívocos, virou uma série, né? A gente pode acompanhar, igual Netflix, a gente acompanha, a gente vai ter uma série aí de documentos do Pedro, mas por enquanto ele não falou da capitalização, mas fala desse erro da capitalização. Achei bacana ele falar isso. Ele faz críticas à mudança na Previdência Rural, e eu acho também bacana o Pedro ter falado isso. E aqui um ponto importantíssimo que eu não tinha ouvido ninguém que é a favor da reforma da Previdência, e tão a favor como o Pedro, né, que está tão engajado nessa campanha para aprovar essa reforma. Ele fala o seguinte, que ele é contra, não sei se contra, mas ele fala que é temerário. Eu imagino que alguma coisa que você acha temerário, você seja contra. Ele fala que é temerário a elevação do tempo mínimo de contribuição de 15 para 20 anos. E esse é um dos meus pontos principais. Esse é um dos meus pontos principais. Porque quando você tem que boa parte das pessoas que são mais pobres, né, bem pobres, se aposenta pela idade mínima hoje, que são 65 anos, são pessoas que vivem muito na informalidade. Eu tive essa última semana morando num lugar muito pobre, com muita desigualdade, no interior do país, né? E conversei muito com as pessoas que trabalham nessa condição, que ou seja no campo, ou foram para o campo, mas trabalhavam de servente de pedreiro, fazendo bico, etc. E essas pessoas, gente, elas têm uma dificuldade de comprovar o quanto elas trabalharam enorme, enorme. São pessoas que elas trabalham onde tem qualquer oportunidade dela ganhar qualquer coisa. Então, até não é um debate para cá, mas a falsa noção de liberdades individuais que a gente tem no Brasil. As pessoas não têm liberdade nenhuma, elas têm que aceitar o que impõe a ela. E quando o Pedro fala isso, que ele é contra a elevação do tempo mínimo de contribuição de 15 para 20 anos, eu fiquei impressionado. E isso, na minha opinião, deve fazer uma diferença grande, tá? Relevante, pelo menos, na questão da economia que o governo gostaria de fazer com essa reforma. Então, a primeira coisa que eu queria falar para os dois, já dando aí as boas-vindas, eu falo bastante, mas vocês vão falar bastante ainda nessa nossa conversa também, é assim, vocês já tinham visto alguém dos que são defensores da reforma criticar de forma tão veemente esse que é um ponto tão importante dessa reforma, ou seja, o aumento de 15 para 20 anos? Bom, já tomando a iniciativa aí, né, na frente do Fanhani, primeiro agradecer a você, do Moreira, pelo convite, né? Eu acho que você já colocou uma coisa que essa resposta, né, Pedro, né, ele ofereceu para o seu artigo e pela forma como ele foi divulgado nas redes, eu acho que tem que ser saudada, né? Quer dizer, eu acho que por mais que a gente possa ter divergências com as opiniões dele a respeito do que você escreveu, das contribuições que eu e o Edu Fanhani
oferecemos, o fato é que é um dos primeiros momentos em que a gente tem um debate relativamente aberto, menos civilizado, vamos dizer assim, do que eu gostaria, mas que trata da questão concreta que são os efeitos da reforma e as medidas que estão por trás da reforma, certo? Quer dizer, veja o que está acontecendo. Desde outubro do ano passado, ou até um pouquinho antes, que vem de novo sendo entoado esse mantra de que o país está parado porque o Congresso se recusa a votar a reforma da Previdência. E vendendo, quer dizer, a ideia da reforma, a aprovação da PEC 06, como sendo a panaceia para a solução de todos os problemas da economia brasileira e a salvação, vamos dizer assim, da sociedade brasileira. A gente já viu esse filme antes, inúmeras vezes, viu na proposta da reforma previdenciária do Temer, depois a gente viu com aquela chamada PEC do fim do mundo, Emenda Constitucional 95, que congelou os gastos sociais por 20 anos, a gente viu com a reforma trabalhista, e nada do que foi prometido foi realizado. A mesma coisa acontece com essa reforma, quer dizer, o grosso do argumento do governo, e repetido pelo Pedro Neri, batendo na questão fiscal, quer dizer, só nos informa que nada vai ser alterado para o orçamento de 2019, de 2020, de 2001, 2021, 2022 e aí para frente. Porque as despesas previdenciárias, elas estão dadas. E a gente tem um fundamento constitucional, um fundamento jurídico e um fundamento político, que é o direito adquirido. Quer dizer, as pessoas que já estão aposentadas e que estão recebendo valores que, segundo o governo, são valores que, no seu total, provocam essa enormidade da crise fiscal, etc., que a gente já viu que não é verdade, esses valores vão continuar a ser gastos. Quer dizer, a não ser que venha alguém aqui inspirado, numa medida draconiana, lá Pol Pot, no Camboja, dizendo que não, a gente vai acabar com os privilégios e, a partir de amanhã, todo mundo vai ganhar os R$400 que eles querem propor para o benefício da prestação continuada. Aí, realmente, pode ser, porque você reduz drasticamente as despesas, do ponto de vista do orçamento, e você, teoricamente, teria resolvido a questão. Mas isso é uma questão puramente fiscal, não é assim que se resolve. Tá certo? Quer dizer, a gente só vai sair dessa chamada necessidade de equilíbrio fiscal, tá certo? O orçamentário, na hora que a economia brasileira voltar a crescer, não tem jeito. É só através do crescimento da economia, o crescimento do PIB, o crescimento do emprego, que o Estado brasileiro vai voltar a ter recursos tributários, em geral, impostos, e, especificamente, receitas tributárias da Previdência. Esse é o primeiro ponto a gente considerar. O segundo é que, de maneira nenhuma, o enfoque fiscalista que o governo está dando analisa o problema do quê? Que você tem um conjunto enorme de setores e de grupos sociais, quer dizer, enorme no sentido numérico, mas extremamente reduzido do ponto de vista proporcional, que são os verdadeiros privilegiados. E esses são absolutamente intocados pela reforma. Porque senão a gente vai cair naquela fantasia de que você tem desses 30 e poucos milhões de benefícios previdenciários pagos pelo RGPS, quer dizer, quem ganha acima de um salário mínimo, porque a grande maioria de um salário mínimo é um privilegiado, é um rico. Isso não é verdade. Quer dizer, os verdadeiros privilegiados, eles não precisam do RGPS. Eles provavelmente nem recebem recursos da Previdência Social. Eles não são servidores públicos, eles não estão no regime próprio. Os verdadeiros privilegiados, eles recebem as suas rendas, e você conhece muito melhor isso do que eu, através de outros mecanismos e de outros ativos financeiros que, pelo contrário, são beneficiados do ponto de vista tributário pelo nosso sistema econômico. Basta ver, por exemplo, a questão da isenção de lucros e dividendos. Tá certo? Quer dizer, a pessoa deixa de receber seu salário na forma de um contrato de carteira assinada, etc., recebe salários através de pessoas jurídicas ou porque são grandes empresários, são acionistas, etc.,
E esse recurso que ele recebe, ele é totalmente isento de tributos. Ele não paga nem imposto de renda e nem imposto tributo previdenciário. Você pega um exemplo, quer dizer, 3 maiores bancos privados no ano passado no Brasil. Eles sozinhos recolheram, a título de lucros e dividendos, 30 bilhões, Eduardo. E desse não teve um centavo que foi recolhido para as contas do fisco, para qualquer tipo de tributo, e muito menos tributo previdenciário. Tá certo? Então, o problema, quer dizer, não é a gente identificar se há ou não, isso o Fagnani vai desenvolver melhor depois, buraco da Previdência, rombo previdenciário, crise previdenciária. Porque a conta que mais pesa do ponto de vista do gasto público, ela não é tocada nessa reforma. Quer dizer, toda a exposição de motivos que acompanha a PEC, cada um dos itens que acompanha a PEC, 100% deles são voltados para reduzir despesa. Nenhum deles tem alguma preocupação de recuperação de receita. E a conta que é mais deficitária do governo é a conta de pagamento de juros da dívida pública. Só o ano passado foram 380 bilhões. E essa é uma conta absolutamente deficitária, não tem nenhum crédito nessa conta. Tá certo? E disso o governo não trata 1 milímetro para exigir desses eventualmente privilegiados alguma contribuição. Tá certo? Quer dizer, então o problema não é ver que o cara que ganha 2 salários, a fortuna de 2 salários, ele é privilegiado em relação à grande maioria que ganha 1. Ou o cara que ganha 3 salários é um privilegiado. Não, os privilegiados, eles estão fora do nosso enfoque. Já fazendo a ponte para o Fagnani, eu queria deixar uma coisa muito clara aqui para todo mundo que está nos assistindo, né? Tem muitas coisas que a gente vai dar aqui que são opiniões, mas tem uma coisa que é um fato, né? Um fato. E esse fato é o seguinte. Se puder botar no mudo, Fagnani, que agora ficou coberto. Oi? Só botar no mudo só enquanto eu termino aqui. Desculpa. Tá. E esse fato é o seguinte. O governo está fazendo, o governo, os defensores da reforma, etc., eles têm feito peças de marketing, que são peças que levam as pessoas que são mais pobres do Brasil a acreditar que a situação delas melhora com a reforma da Previdência. Então, eu vi uma peça que compara quanto que é o benefício médio, hoje em dia, do RGPS, ele bota antes e depois, uma peça do Partido Novo, que ontem me mostraram que é do Partido Novo de Juiz de Fora. E aí ele bota o seguinte, hoje, quanto você recebe? 1.200. Com a reforma da Previdência, você tem lá 5.800. Mas ele está botando o médio com o teto, para parecer que a sua aposentadoria vai aumentar. Vi outras peças que mostram o seguinte, idade média que as pessoas se aposentam hoje, 65,6 anos, as pessoas mais pobres. Com a nova Previdência vai ser 65, vai abaixar. Então, uma coisa é muito claro, é muito importante ficar claro para todo mundo que está nos escutando. E se você tiver que gravar uma coisa desse vídeo todo para levar para casa, eu te garanto, eu tenho a certeza, eu posso afirmar, e aí se o Paulo ou o Fagnani quiserem discordar, fiquem super à vontade, que ninguém vai ter, com a reforma da Previdência, uma condição melhor de se aposentar do que tinha antes. Ninguém. Mesmo aqueles que acham que vão pagar uma alíquota menor, que eles vão ter que pagar, em vez de eles vão pagar R$5 a menos por mês, porque a alíquota cai de 8% para 7,5%, eles têm que contribuir por muito mais anos, entendeu? Então é o seguinte, vocês todos têm que saber este fato. A reforma da Previdência, ela piora a vida de todo mundo, de todo mundo. E aí, eu já vou buscar, já que eu falei isso, um ponto, que é um ponto que o Pedro fala, o item 12, tá? Que é importantíssimo as pessoas saberem, que é o seguinte, eu tenho feito uma pergunta nas minhas redes sociais, e a pergunta é a seguinte, do 1 trilhão que o governo diz que vai economizar, diga quanto vai ser economizado em cima das pessoas que ganham até 3 salários mínimos. Por quê? Para dar um pouco para as pessoas a dimensão do quanto que é o tal do privilégio, porque ninguém sabe o que é privilégio.
e o governo deixa escondido lá no item 50 da PEC, ele fala que ele considera rico quem ganha 2.200 de aposentadoria em média. Então, é isso que ele está chamando de rico. Então, por que é importante? Porque na PEC, olhando o último item, 84% da economia vem do RGPS, BPC, abono salarial, dessas três coisas. Só que tem vários servidores que ganham até 3 salários mínimos também de aposentadoria. Então, esse número provavelmente é acima de 90%. E eles não dão essa resposta e nunca vão dar, porque isso daria para as pessoas uma percepção do quanto está sendo tirado de quem ganha muito pouco. Então, mais de 90% dessa economia proposta, do que está na PEC, e aí o Pedro comete uma outra confusão ou engano aqui, que ele fala, não, mas tem o que vai ser também economizado com o RPPS, que é o regime dos servidores, mas isso não está na conta do 1 trilhão que está ali na PEC. Na conta do 1 trilhão é só o que você tem ali do federal. E aí o que acontece? Essa economia que você está fazendo, no item 12, o Pedro fala, mas o Eduardo não está sendo justo. Por que ele não está sendo justo? Porque você está economizando muito mais, e ele não diz o número, e eu acho difícil que eles digam esse número, mas por pessoa você está economizando muito menos. Você está economizando mais por pessoa dos militares, dos servidores, etc. Só que uma coisa que o Pedro esquece é um conceito que a gente aprende lá no começo de economia, e tem 2 professores aqui para não me deixar falar besteira, que se chama Decreasing Marginal Utility, que quer dizer utilidade marginal decrescente. O dinheiro, a utilidade desse dinheiro vai diminuindo à medida que você tem mais dinheiro. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você não tem nada de dinheiro, os 100 primeiros reais que você ganha, eles têm uma utilidade quase que infinita, porque são esses 100 reais que vão fazer você sobreviver ou morrer. Se você tem 1 milhão de reais, 100 reais que você ganha tem uma utilidade quase que nula. Então, a economia que você faz com as pessoas que ganham muito pouco, além de percentualmente, que o Pedro não faz essa conta, ser maior também, porque o que eles ganham é muito pouco, a utilidade que esse dinheiro tem para essas pessoas é monstruosa. É monstruosa. Novamente, eu tive essa semana conversando com pessoas que 100, 200 reais por mês faz toda a diferença do mundo. Então, esse ponto, em relação ao ponto 12, eu acho que o Pedro comete um equívoco grande ao não considerar quanto significa 100, 200 reais para uma pessoa pobre e quanto significa para uma pessoa rica. E aí eu acho que é um pouco uma falha das pessoas que estão debatendo essa Previdência. Eu acho que todos nós que estamos debatendo essa Previdência vivemos numa bolha de riqueza. A gente vive numa bolha de universidades, de emprego, de consultorias a bancos, etc. E a gente tem muita dificuldade de saber o que passa uma pessoa que ganha o BPC, o que passa uma pessoa que ganha uma aposentadoria de um salário mínimo depois de 65 anos de idade. E é cruel o negócio. Eu me peguei essa semana, e não é para fazer tipo aqui, quem me conhece sabe que eu não faço tipo, eu me peguei chorando várias vezes ouvindo a história dessas pessoas que me contavam o quanto aqueles 998 reais faziam diferença para eles. Então, a gente não pode deixar de considerar esse efeito da utilidade que o dinheiro tem, e ela decresce marginalmente à medida que você vai tendo mais dinheiro. Então, o impacto nos pobres é muito maior do que só essa proporção, né? Então, voltando agora para o começo dos pontos, e aí passando para o nosso amigo Faniani, sempre lembrando que o Pedro começa concordando com 4 pontos importantes, ou seja, ele é contra a reforma que é proposta em 4 pontos, né? Nos 44 equívocos eu vi que eu não tirei 0 na prova, então, porque tem alguns acertos que ele começa dando. E aí, no ponto 1 e no ponto 2, o Pedro questiona o que eu falo no meu artigo, dizendo que o déficit da Previdência ele é um déficit criado contabilmente pelo governo, né? Porque se você olha lá na Constituição, o artigo 194 e 195, ele determina o que deveria financiar a Seguridade Social e quais são os gastos, e essa deveria ser a conta. E o Pedro questiona as duas coisas. Questiona a questão do déficit, que eu falo que antes você não tinha déficit, depois você passou a ter déficit, e questiona essa visão constitucional também, dizendo que a Constituição ela não detalha como deve ser feita essa conta da Previdência. E aí eu queria passar, então, para o Faniani comentar esse ponto, por favor.
Bom, boa noite a todos, ao Eduardo, ao Paulo, a você que está nos ouvindo. Bom, agradeço você, Eduardo, pelo convite. Quero dizer que essa é uma iniciativa bastante legal do Eduardo, ter escrito esses pontos todos. A minha contribuição e a do Paulo foram marginais, nós apenas fizemos algumas sugestões no texto. Também quero destacar o que acontece hoje em dia, que eu tenho dito isso, quer dizer, o governo, ele não, na verdade, o governo não quer fazer reforma da Previdência, né? O que eu tenho dito é que o objetivo maior desse projeto é destruir o Estado Social de 88. E eu, como trabalho, dou aula sobre essa questão da proteção social desde 1985, eu acompanhei todo esse processo. Então, essa ideia de destruir o Estado Social de 88, destruir o modelo social que nós construímos em 88, isso vem sendo tentado desde 1989, essa questão. Então, hoje, o que está acontecendo hoje, para mim, não tem nenhuma novidade, que é um debate que tem sido feito desde os anos 90, etc. E aí vale tudo, né? Antigamente, a gente chamava de mitos, né? Os mitos sobre a Previdência. Hoje em dia, são falsas verdades, são fake news, etc. Né? Então, um deles é o item 1, 2 e o 3 do artigo do Eduardo, que o... No 3 ele fala da DRU também, então você pode também fala da DRU. Então, eu vou tentar explicar, ver se você que está nos ouvindo entende claramente isso. Olha, a Previdência, desde o final do século XIX na Alemanha, ela passou a se financiar o que se chama de modelo tripartite. São três partes, né? O empregado, o empregador e o governo através de impostos gerais. Isso começou lá atrás, na Alemanha, no século XIX. Depois, na Europa, a partir da Primeira Guerra Mundial, esse sistema passou a ser ampliado para diversos países. E, a partir de 1945, isso se espalhou, né? Então, quando você vê, por exemplo, os regimes de Estado de bem-estar social europeus e em outros países, eles têm esse sistema tripartite. Quer dizer, então, a ideia é que você tenha uma proteção social, né, em geral, né, ligada à previdência, à saúde, assistência social, seguro-desemprego, né? E, para financiar essa proteção, essa seguridade social, você tem o empregado, o empregador e o governo, através de impostos gerais, né? E quando você olha o caso brasileiro, eu até estava vendo aqui um estudo que eu fiz uma vez, esse sistema tripartite ele foi incluído no Brasil em 1933. Né? Então, em 1933, quando foi criado o Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Marítimos, né? Desde então, os institutos de aposentadoria e pensão da década de 30 eram o sistema tripartite. Isso vigorou nos anos 50, em 1960 tem uma reforma grande que foi feita e continuou vigorando. Na ditadura militar continuou vigorando. O que quer dizer isso? Quer dizer que quem paga a Previdência, quem financia é o empregado, o empregador e o governo através de impostos gerais. O que é o déficit? O déficit da Previdência é que não se considera a parte do governo, não se contabiliza a parte do governo. Esse que é o déficit da Previdência. O que a Constituição fez? A Constituição fez o seguinte, pegou essa estrutura que vem desde 1930 e falou assim, bom, o que está acontecendo hoje? Como é que os constituintes... É importante a gente ter um pouco a visão da história. O que acontecia na ditadura militar? Na ditadura militar, vocês sabem que nos anos 60, começo dos anos 70, teve um milagre econômico, a economia crescia muito, chegou a crescer 13% ao ano durante muitos anos. Então, só a contribuição do empregado e do empregador já era o suficiente para financiar a Previdência. Quando você vai ter... O Brasil entra numa crise muito grave em 1982, né, uma crise financeira internacional,
Então, a partir daí, você tem uma recessão e a despesa do empregado e do empregador não é suficiente. Então, o governo tem que pôr a sua parte. E aí, se vocês olharem as manchetes dos jornais de 1982, 83, 84, não tem nenhuma diferença com as manchetes de hoje. O Brasil vai quebrar e a reforma e a Previdência é central. Então, o que os constituintes fizeram? Eles fizeram o seguinte: olha, sempre que o governo tem que colocar a sua parte, ele diz que tem déficit, tem rombo. Então, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos dar um status constitucional a esse sistema tripartite. E vamos nos inspirar na experiência dos países europeus. Então, foi isso que ele fez. Quer dizer, quando vocês leem o artigo 194 da Constituição, ele diz: a Seguridade é formada pela assistência, previdência, o regime geral da previdência, saúde e seguro-desemprego. E o artigo 195 diz: para financiar isso, esses 4 setores, continua tendo a contribuição do empregado, do empregador e do governo. E olha que coisa interessante, o governo, os constituintes criaram 2 fontes de financiamento que não existiam. Uma chama-se COFINS, mas o nome do COFINS é Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social. Eu não preciso ser mais claro do que isso. O nome da COFINS é Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social. Outra contribuição é a contribuição sobre o lucro líquido. Então, contribuição social sobre o lucro líquido. Contribuição social sobre o lucro líquido. Então, veja, então, o que os constituintes fizeram? Pegaram algo que existia desde 1930, tá certo? E deu um status constitucional, que ele vinculou constitucionalmente aquelas fontes de recursos que ele criou para o financiamento da Seguridade Social. Então, quer dizer, e aí, porque o déficit, a rigor, o déficit, o que é o déficit? O déficit é uma despesa que não tem fonte de receita. Desculpa, só um detalhe. E explicar para o pessoal que está nos ouvindo que foi criado um orçamento especial, o orçamento da Seguridade Social, que é, por definição, equilibrado. O artigo 194 fala: a Seguridade é formada por esses setores, e o artigo 195 fala: eu vou criar o orçamento da Seguridade Social, que são fontes de financiamento constitucionalmente vinculadas a esses setores. E, para que o governo cumprisse a sua parte, porque antes era uma parte do petróleo, uma parte eram pequenos impostos, ele criou uma contribuição sobre o faturamento e uma contribuição sobre o lucro. Então, veja, mas o que aconteceu? O que aconteceu na prática? Desde 1989, que a Previdência não continuou não contabilizando a parte do governo. Então, o déficit ele nada mais é do que a não contabilização da parte do governo. É um desprezo à Constituição da República. Certo? É um desprezo à Constituição da República. Você pode botar no mundo, só para eu falar um caso? Claro. Você está falando que eu acho interessante. Eu estava nessa semana e conversando com uma senhora que tem 60 e poucos anos, e ela me falou o seguinte: eu estou vendo esse negócio de reforma da Previdência, e você olha para ela, parece que ela tem 80 anos, assim, né? A roça maltrata muitas pessoas no sentido do quanto exige de trabalho delas. E ela falou: eu acho que agora que eu nunca mais vou conseguir me aposentar de jeito nenhum, e etc., agora eu vou falar para o senhor. Olha a inteligência que essas pessoas têm, que é muito maior do que a gente tem, às vezes, aqui, carimbando papel o dia inteiro, que é o que a gente faz meio que metaforicamente aqui nos nossos empregos. Ela chegou para mim e falou o seguinte: Faniane, o pessoal diz que eu não contribuo, mas quando eu comprei um lápis e um caderno para estudar, não tinha imposto nesse lápis de papel? Quando eu compro as coisas para comer, não tem imposto? Quando eu pego o ônibus aqui, não tem imposto? Então, como é que eu não contribuo se eu pago imposto em tudo que eu estou comprando? Essas pessoas tinham que saber que eu pago imposto em tudo. Se eu pago imposto, eu estou dando dinheiro para o governo, então eu estou contribuindo também. Eu tenho isso gravado, tá? E eu achei
fantástica. Eu falei, cara, eu tenho que falar com o Fagnani. Vocês que estão nos assistindo, eu não tinha falado com o Fagnani. Eu lembrei dessa história por causa dele e eu gostaria de contribuir para você com essa história que eu ouvi lá, que tem em vídeo e eu vou, daqui a pouco, quando eu editar os vídeos todos, eu vou colocar isso para as pessoas poderem assistir também. É claramente isso. Eu queria, tem um dado internacional que mostra como é que é isso na média dos países europeus, né? Então, só para um exemplo assim, limite, né? No caso da Dinamarca, da proteção social, da Seguridade Social, 11% do total é participação do empregador, 8% é do empregado e 76% é do governo. 76% é do governo. Isso, em relação ao PIB, dá 28% do PIB. Na Dinamarca, a participação do governo nessa fonte tripartite, né, é mais de 70% do total, e em relação ao PIB, é 28% do PIB. Então, se esse raciocínio valesse para a Dinamarca, né, você deveria dizer que o rombo da Seguridade Social na Dinamarca é 28% do PIB. Tá certo? Quer dizer, o que está errado nessa coisa? É um desprezo à Constituição que se faz desde 1989 de considerar que as receitas da Previdência são apenas a contribuição do empregado e do empregador. Né? É como se você considerasse que a Previdência não faz parte da Seguridade. Tá certo? Isso é um desprezo à Constituição, que, infelizmente, né, no texto ele menciona que o Congresso Nacional todo ano avalia isso, que o Tribunal de Contas avalia, etc. Mas, na verdade, desde 1989, o Ministério do Planejamento, o Ministério da Fazenda, o Tribunal de Contas, desde então, sempre praticaram essa inconstitucionalidade. Eu tenho aqui uma declaração que eu estava relendo outro dia. Em 1989, né, já começaram os desvios desses recursos da Previdência. Então, tem o senador Almir Gabriel, que já faleceu, que é do PSDB, que foi o relator do capítulo da Seguridade Social, deu uma entrevista para a Folha de São Paulo, né, 17 de maio de 1989, né, e ele dizia literalmente o seguinte, abre aspas, recursos que deveriam ter sido alocados no Ministério da Previdência foram desviados para outros setores, para cobrir outros setores, para cobrir outros buracos de caixa. Né? O governo está utilizando parte do fim social, né, que é do COFINS, né, dessa contribuição social, para pagar pensionistas da União, que sempre foram pagos com recursos do Tesouro Nacional e não pelos recursos da Previdência. Então, veja, quando a gente olha um pouco a história, né, a gente percebe, tem várias evidências, enfim, de que desde 1989, o que aconteceu? Os constituintes criaram duas contribuições novas que não existiam, falaram isso aqui está ligado à Constituição, constitucionalmente ligado a esses setores, e a área econômica do governo, desde 1989, passou a mão nesses recursos para financiar outras áreas, né? Como, por exemplo, os servidores federais, né? Até a Previdência dos servidores federais, que não faz parte da Seguridade Social. Então, é algo que vem desde 1989. Tá claro? Então, e tem um outro ponto aqui. E aí, nesse ponto aí já deixando você falar, poder botar isso, que o Pedro fala o seguinte, que o Eduardo fala da DRU, mas, na verdade, tudo que é desvinculado com a DRU, desviado com a DRU, volta por causa do déficit. Isso no ano passado. Mas, na verdade, quando você olha qualquer estudo, e o Pedro sabe disso, por isso que eu acho que ele colocou esse item mais para confundir quem estava lendo, eu acho que ele deveria, já que ele quis entrar nesse ponto, mostrar como sempre foi. Para trás, você tinha essa sobra, e exatamente por ter a sobra que você criou uma coisa que desvincula as receitas. E aqui ele fala, nada do que se paga diretamente para o RGPS é desvinculado. E até ele fala como se fosse um equívoco meu, mas eu fui claro no meu artigo,
falando das contribuições sociais, não, as que são não previdenciárias. São essas só que podem desvincular. Eu falei isso no meu artigo, ele fala como se eu tivesse falado das previdenciárias, mas tudo bem. Mas aí, o que acontece? Antes tinha essa sobra, porque se não tivesse sobra, não teria desvinculação. E aí, claro, pegando o último ano de exemplo, mas aí eu posso pegar também o melhor ano que você teve das contas e projetar esses 60 anos para frente. O que a gente está olhando é uma evolução histórica e vendo por todos os momentos onde isso passou. E aí ele já fala, logo em seguida, quando eu falo o seguinte, se tudo isso tivesse sido guardado num pote, hoje teria dinheiro para pagar isso. Aí ele fala, tá vendo? O que ele está falando é capitalização. Não é, porque ele está confundindo. A gente está falando de seguridade social, não está falando de previdência. Se eu estivesse falando só de previdência, aí valeria esse fundo. Mas como eu estou falando de seguridade social, de todas essas contribuições, não tem nada a ver com o regime de capitalização, que é o que o Pedro fala no item 6. Então, no item 6, ele se confundiu também quando ele falou essa questão, ou colocou palavras ali que eu não disse, ou não entendeu o que eu falei, então eu estou aproveitando a oportunidade para explicar. Eu falava da seguridade social e da DRU, e a DRU faz isso, ela pega receitas da seguridade social, que são as não previdenciárias. Edu. Não, exato. Quer dizer, tem uns estudos da FIP que ele também critica de forma incorreta, porque, enfim, a FIP era a Associação dos Fiscais da Previdência Social, né? Até muito recentemente. É um órgão que tem 60 anos. Então, como não se cumpria a Constituição no início dos anos 90, no que diz respeito ao orçamento da Seguridade Social, esses auditores fiscais da Previdência falaram assim, bom, vamos fazer então uma contabilidade aqui exatamente como está na Constituição Federal? Vamos. Então, eles montaram. Quais são as receitas da Seguridade Social? São essas aqui. Quais são as despesas? São essas aqui. Eles montaram ano a ano e, desde meados dos anos 90, eles fazem uma contabilidade tal qual está na Constituição que nunca foi cumprida. Né? Então, eles vão dizer, olha, desde os anos 90 até 2015, a Seguridade Social ela é superavitária. Em média, nos últimos 10, de 2005 a 2015, você tem um superávit de cerca de 70 bilhões, em média, valores não corrigidos, todo ano. Né? Por isso que o Eduardo disse assim, olha, se tivesse pegado, quando você tem superávit, você guarda o dinheiro, faz um fundo, na hora que tiver uma crise, você utiliza o recurso, é um raciocínio absolutamente correto, mas ele está mostrando, na verdade, o quê? Que a Seguridade, a Previdência e a Seguridade, elas flutuam com a crise, tá certo? Com a economia. Quando a economia vai bem, você tem um acréscimo de receita, e esse acréscimo de receitas, se bem administrado, numa época de crise, você pode utilizar, enfim, sujeitar essas oscilações. Mas o que a FIP mostra é o seguinte, que a Seguridade sempre foi superavitária, apesar das isenções fiscais. O governo faz isenção fiscal, fala, tal setor vai ter uma redução, não precisa pagar COFINS de tantos por cento, vai pagar menos, o outro vai pagar menos. Então, ele dá isenções fiscais sobre essas contribuições da Previdência. Né? E, em 2015, essas isenções fiscais, o fato de não receber esses recursos, foi estimado em cerca de 170 bilhões. Então, a Seguridade Social foi superavitária em cerca de 50, 60 bilhões, apesar de deixar de arrecadar 170. E apesar da DRU, que o Eduardo está dizendo. O que é a DRU? A DRU ela foi criada em 1994. Não sei se você sabe disso, Eduardo, mas o nome da DRU era Fundo Social de Emergência. O Fernando Henrique, depois, num livro que ele escreveu, ele disse que isso aqui foi a ideia de um publicitário, a ideia de criar uma coisa social, mas era a preparação do plano real, mas, na verdade, era a seguinte, não é fundo, é absolutamente antissocial e existe até hoje, também não é de emergência. O que era a DRU? A DRU é o seguinte, é o mecanismo
é uma emenda constitucional, foi aprovada no Congresso, e falou o seguinte: eu vou capturar 20% dessas fontes de receita da Seguridade Social. E já capturaram. Isso é constitucional, essa captura. Tá certo? Então, até 2015, era mais ou menos 60 bilhões por ano que tiravam da Seguridade Social por conta da DRU. Tá claro? Depois aumentaram a DRU de 20% para 30%, nos últimos, passou a quase 100 bilhões. Então, o que se mostra é que a Seguridade Social ela é superavitária desde até 2015 foi superavitária. A partir de 2015 não foi, por conta da recessão brutal que você tem, da corrida às aposentadorias, do desemprego, etc, etc. Agora, o que é importante dizer é o seguinte: se a previdência se a seguridade é superavitária e se a previdência é parte da Seguridade Social, como que você vai dizer que a previdência tem déficit? Tá certo? E tem um ponto aqui, Eduardo, que é importante a gente mencionar, que é o seguinte: a partir de 2015, né, na gestão do ministro Levi, né, o governo da presidente Dilma Rousseff, a área econômica do governo passou, e é a mesma área econômica, né, o Levi hoje é presidente do BNDES, né, essa equipe que depois foi toda para fazer a reforma da Previdência do Temer, depois, enfim, passou a criar uma segunda pedalada constitucional, um segundo desprezo à Constituição, né? Que foi fazer o seguinte: olha, incluir na Seguridade Social, veja bem, a Seguridade Social, quando foi criada em 88, ela da ordem social, né? O artigo 194 em diante, tá certo? Eles passaram a incluir na Seguridade Social o gasto do servidor público federal e o gasto do militar, tá certo? Isso é um outro desprezo constitucional, porque os militares eles são regidos pelo artigo, se eu não me engano, 40, né? É o artigo 40 da Constituição, é da parte do funcionário público, é uma outra exceção. A previdência do servidor público, é um artigo do funcionário público, artigo 40. O regime do militar é das Forças Armadas, né? Quer dizer, você não pode jogar o gasto da previdência do servidor público e o gasto dos militares na Seguridade Social, que é o capítulo da ordem social. Mas se você lê todos os documentos do Ministério da Fazenda, de 2015, 2016, até hoje, eles trabalham com esse conceito de déficit da Seguridade Social. É um outro desprezo à Constituição da República. Então, vale tudo, né? E essa ideia que ele traz no texto, aqui não tem nenhuma originalidade, tem diversos defensores dessa reforma fiscalista, sempre estão dizendo isso. Quer dizer, que a ideia é a seguinte: quer dizer, olha, qual o problema de colocar disso ser seguridade ou não ter seguridade? Essa conta vai ter que ser paga de alguma forma, representando subtração de recursos em algum lugar. Esse argumento quer dizer, a ideia é a seguinte: qual a importância de ser seguridade ou não ser seguridade? O Tesouro vai pagar de alguma forma? Não, meu amigo. Tem um negócio chamado Constituição da República. Constituição da República. Tá certo? A Constituição diz: esses recursos é para financiar isso. Se eu pegar esse recurso e financiar outra coisa, tá certo? É inconstitucional. Claro, se as pessoas não gostam da Constituição, mudem. Aliás, eles estão fazendo isso agora. Quer dizer, o que estão fazendo hoje é acabar com a Constituição de 88. Tá certo? Mas é um argumento que vem desde os anos 90. Né? O que é importante é o seguinte: o déficit não é a minha visão, a visão do Paulo Crias, a sua visão. O déficit é o que diz da Constituição da República. Se você analisar a Constituição da República, ele não tem déficit. Tá certo? E tem mais uma última coisa que eu queria mencionar sobre esse aspecto, que é um outro argumento suado, cansado. A sua câmera saiu, Fernando, se puder baixar. E tem um último argumento, para finalizar a minha participação aqui inicial, quer dizer, que é um argumento que é o seguinte: olha, se o gasto com a Previdência crescer, vai faltar assistência social. Tá certo?
Esse é um outro argumento que cansam de usar. Esse argumento é equivocado por duas razões. Primeiro, é que a Previdência ela tem as fontes de recurso dela, a contribuição do empregado e do empregador. Tá certo? Segundo, o que é errado, é que o gasto com educação, com assistência social, com educação, com assistência social, com saúde, eles, especialmente educação e saúde, o grosso desse gasto é feito pelos estados e municípios, tá certo? Então não é porque você não pode jogar previdência, ou você quer saúde, educação ou previdência. Não é isso. O que eu quero é que uma pessoa que ganha R$320 mil por mês, que tem 70% da sua renda isenta, pague imposto. Tá certo? Aí eu consigo financiar a Previdência, a saúde e a educação. O Paulo Guedes usou outro dia um argumento, para terminar, Eduardo, que foi manchete de todos os jornais. No Brasil, nós gastamos 700 bilhões com a Previdência e 70 bilhões com a educação. Onde está o erro disso? O erro disso está que nos 700 bilhões ele mistura os três níveis, os três previdências, tá certo? O regime geral, o militar e o servidor. Mas o erro mais grave é o seguinte, que o gasto com a educação, 1,5% do PIB é o governo federal. O grosso do gasto com a educação é estados e municípios. Tá certo? Então, nós gastamos no Brasil hoje, já gastamos cerca de 5,5% do PIB. Com a Previdência, a gente gasta 8%. Tá certo? Então, não é verdade que a gente gasta com Previdência 10 vezes mais do que você gasta em educação. Isso é o que o governo federal gasta. O grosso do gasto com educação está em estados e municípios. Mas é uma outra fake news dizendo o seguinte, tem cabimento a gente gastar 10 vezes mais com os velhos do que com as crianças. Tá certo? É um argumento que é forte. Foi manchete de todos os jornais, de todos os telejornais da noite. Tá certo? Mas é um novo dado que é equivocado e que ele usa nesse estudo, fazendo a crítica a você, dizendo isso. Olha, gente, se você não fizer a reforma da Previdência, não vai ter recurso para a educação, para a saúde e para a assistência social. Esse é um outro ponto que a gente tem que deixar claro que enfim, é como o Paulo diz, você quer discutir como financiar a educação, saúde e previdência? Então vamos falar dos privilégios. Tá certo? Os privilégios não são aqui no cara que ganha R$2.200. É o sujeito que não paga imposto de renda, o sistema tributário está injusto, é a sonegação, são os refis, os juros. Tá certo? O Brasil tem o maior programa de transferência de renda de pobre para rico do mundo. Quer discutir sobre privilégios? Então vamos discutir seriamente. Mas não é aqui na discussão do regime geral que a gente vai encontrar privilegiados. Beleza. Uma coisa que eu queria sugerir às pessoas que estão nos assistindo é o seguinte, lê ali na Constituição, porque a gente fica falando as coisas e as pessoas às vezes se colocam numa posição muito submissa em relação à discussão, ou seja, não, o Pedro é uma autoridade porque ele tem um livro, o Faniani é professor da Unicamp. Mas, gente, assim, todos nós estamos aptos a poder estudar e discutir o assunto. Não se coloquem nessa posição de submissão, pelo contrário. Essa história tem que ser participativa. Aliás, está no artigo 194 da Constituição, que deve ser uma discussão de trabalhadores, de pessoas mais velhas, todo mundo deve participar. E a gente tem meio que medo de ler a Constituição, às vezes, porque acha que vai ser super complicado, não vai entender nada, aqueles textos jurídicos. E a maior parte da Constituição é escrita numa linguagem que ela é acessível para quase qualquer pessoa. Então, se você olhar lá o artigo 194 e 95, vocês vão ver o que a gente está falando, para não ter que ficar a palavra de um contra a palavra de outro. Eu vou passar 2 pontos rápidos aqui, que são 10 e 11, e depois vou passar para o Paulo com o item dos servidores. No ponto 10, no ponto 10, o Pedro fala que eu estou equivocado porque não muda nada no BPC, na aposentadoria por invalidez do BPC. O que eu entendi na proposta é que hoje, a partir da reforma, se ela passar, você só vai continuar ganhando o salário mínimo por invalidez se você tiver se tornado inválido no seu trabalho, num acidente de trabalho. Se for fora do seu trabalho, você vai ter aquele corte lá para R$400 ou R$600, eu não lembro qual é o valor. Então, muda sim. Então, isso que o Pedro fala não bate com o que está sendo proposto.
E aí, no ponto 11, onde eu falo, que é uma frase forte que eu falei, que a proposta da Previdência ela é racista, né? O Pedro diz que não, mas realmente de 15 para 20... Olha só, de fato, ele começa a usar as palavras dele, de fato, a mudança de 15 para 20 anos preocupa nesse sentido, junto com uma das mudanças no BPC. Então, já estamos falando igual. Aí depois ele vai e fala que não sei o quê, porque os brancos se aposentam mais com isso. Mas o meu ponto é exatamente o que ele concorda comigo. Então, apesar de parecer que é um item que ele está discordando comigo, ele está concordando comigo. Que você, ao fazer a mudança no BPC e ao fazer a mudança de 15 para 20 anos, que afeta diretamente quem se aposenta hoje pela idade mínima, porque não consegue comprovar os anos de contribuição, você está afetando muito mais a população negra do que a branca. Então, no 11, em vez do Pedro discordar comigo, ele concorda comigo. Então, só para falar isso aqui. E aí, o seguinte, eu queria puxar o ponto agora, que é outro ponto que o Pedro fala, que é o seguinte, o regime dos servidores, ele é o grande déficit, e eles são os grandes privilegiados, e essa reforma vem para cortar todos eles. E ele fala dos estaduais, né? E aí, uma dúvida que eu ia perguntar para o Paulo é o seguinte, essa reforma, do jeito que está sendo proposta ali, os números que estão sendo mostrados são todos números do espectro federal da história. Naquele 1 trilhão não está sendo mostrado as economias que estão sendo feitas nos estados. É o que eu compreendo. Se eu estiver errado, eu peço, por favor, que você me corrija. A outra coisa que eu entendo é o seguinte, se a ideia se é esse o grande absurdo que você tem, você não precisa tirar dinheiro de quem ganha 1 salário mínimo, 2 salários mínimos, para corrigir um absurdo, entendeu? Pô, já que o cara ganha 1, 2 salários, por que não deixa ele só corrigir o absurdo? Então, do jeito que o Pedro fala, fica parecendo que uma coisa é ligada à outra. Então, a pergunta que eu queria fazer para o Paulo é a seguinte, poderia-se fazer uma mudança de colocar o teto nas aposentadorias dos servidores estaduais, nos regimes de RPPS, sem mexer na Constituição, como está sendo feita? Esse é o negócio. E aí, só um comentário que o Pedro... Aí eu acho que ele realmente está uma vacilada, e eu estou falando isso numa boa, Pedro. Você, vários pedaços, coloca aqui. Aqui o Eduardo fez um Ctrl-C, Ctrl-V, não sei o quê. Acho que é besteira você falar isso, entendeu? É desmerecer o trabalho que eu tive de estudo, etc., algo que eu não faço contigo, porque eu sei o trabalho que dá para você estudar e criar os seus argumentos, e é um trabalho que eu tenho também. Então, 2 coisas que eu acho que não ficou legal. Primeiro, essa desmerecida de falar que eu fico ali copiando, que eu caí no papo dos outros, caí eu não lembro qual a palavra que ele usa ali, na conversa, não sei o quê, como se eu não tivesse aqui todo o meu trabalho de tentar processar isso e criar a minha opinião sobre isso. E o Pedro é muito agressivo com a Anfip e com os servidores, assim. E eu acho que a gente tem que parar com essa campanha de odiar os servidores que a gente tem, entendeu? E isso é ruim, são pessoas que se dedicam ali para poder trabalhar para o país. E a maior parte dessas pessoas ganham 1 salário mínimo, 2 salários mínimos. A enfermeira no SUS, que fica o dia inteiro tapando ferida de gente que chega baleada, que vive naquele caso, ela é uma servidora pública também, entendeu? Então, esse ódio ao funcionalismo público, que é estimulado por artigos como esse do Pedro, esse ódio à Anfip, que são pessoas que trabalharam muito tempo e se dão o trabalho de fazer um documento de quase 300 páginas, super detalhado, que eu li inteiro o documento, como li vários outros documentos, eu acho que isso não agrega nada. Nesse ponto, eu acho que o Pedro deu uma pisada na bola. Mas eu queria que o Paulo falasse um pouco sobre essa questão do regime próprio, se precisa mudar isso para mudar nos estados, do jeito como ele coloca. Bom, então vamos lá, Edu. Eu acho que o Fanhani já esclareceu para a gente, quer dizer, que tem, além ou antes da questão jurídica, né, da questão institucional, você tem, quer dizer, desculpa, antes da questão econômica, você tem uma questão jurídica que estabelece, quer dizer, constitucionalmente o conceito da Seguridade Social, da Previdência Social, que é o regime geral da Previdência Social, são os 30 e tantos milhões de benefícios pagos para aposentadorias e pensões do INSS, do benefício da prestação continuada, essa coisa toda, certo? E uma outra situação é o que você está chamando a atenção, que é o que está sendo chamado como os RPPs, né? Então, vamos traduzir as siglas para os nossos leitores
superiores, o regime próprio de previdência. Ou seja, a Constituição separou, quer dizer, os segurados do antigo do INSS dos aposentados e pensionistas que são servidores públicos. Podem ser servidores da União, servidores do Estado, servidores dos municípios e também um regime à parte, que é o regime dos militares. Tá certo? E o que acontece? Quer dizer, como a Previdência no Brasil, quer dizer, seja o RGPS, seja os regimes próprios de Previdência, eles não caem da lua anteontem, quer dizer, eles convivem na sociedade brasileira há décadas, de alguma maneira, quer dizer, eles refletem o grau da desigualdade que nós temos na nossa sociedade. Isso é um fato. Quer dizer, então, um sujeito que presta concurso para juiz, ele vai passar a sua vida funcional e a sua vida da inatividade recebendo valores mensais do Estado que são muito maiores do que um salário mínimo, do que, por exemplo, os valores que são recebidos por benefícios de pensão e aposentadoria de 99,2% dos aposentados rurais. Isso não é culpa nem dos rurais, isso não é nem culpa de um sujeito que estudou, se formou em direito, prestou um concurso e passou para juiz. Quer dizer, isso faz parte da triste realidade de um Brasil que é portador de uma das maiores desigualdades sociais e econômicas do mundo. Tá certo? E a gente não vai corrigir isso com um discurso demagógico dizendo que esses caras, que são poucos do ponto de vista numérico, em termos de porcentagem da população, vão resolver o problema do chamado buraco da Previdência. Não vão resolver, tá certo? Porque senão é aquilo que eu te falei. Então, da noite para o dia, a gente vai passar uma tábua e ninguém mais vai receber salários diferenciados, porque todo mundo tem que receber o tal da proposição lá do benefício de prestação continuada de R$ 400 por mês, que isso é uma loucura, tá certo? O que acontece? Quer dizer, você tem efetivamente, quer dizer, categorias, você pega casos concretos para os nossos leitores saberem. Uma figura como o atual ministro da Justiça, o juiz Sérgio Moro. Esse sujeito é juiz federal. Ele prestou concurso antes de 2003. Então, ele tem o direito adquirido de receber um salário que é o salário relativo ao que se paga na magistratura federal no Brasil. Ele tem muito mais privilégios porque é um problema ético. Ele recebe auxílio moradia, ele recebe auxílio paletó, ele recebe isso, aquilo. Você tem um juiz famoso agora, ganhou um espaço na mídia, o juiz Bretas, a mesma coisa. Ele é um juiz da magistratura, ele é casado com uma juíza também da magistratura. Cada um deles, além dos altos salários, mas que não são privilégios, estão previstos em lei, em Constituição, prestaram concurso para isso, ele ganha, cada um deles moram em imóvel próprio, ganha um adicional habitação por um adicional habitação por outro. São equívocos antiéticos, não morais, perfeito. Mas isso não vai para a aposentadoria, não é disso que a gente está tratando. Pega outra personalidade aí que está muito em moda, o procurador Dallagnol. A mesma coisa, o sujeito prestou um concurso, tem um salário de pouco mais de 30 mil reais, um salário bom, é um salário bom. Mas ele faz jus a esse salário e quando ele se aposentar, como as regras do seu concurso eram essas, ele vai carregar isso a título de aposentadoria e pensão. Então, o governo vem com um discurso demagógico dizendo vou acabar com esses privilégios. Primeiro, não vai acabar com esses privilégios, se é que são privilégios. Por quê? Porque isso é direito adquirido. Então, o impacto dessas pessoas que recebem essas pensões, que eles chamam de privilegiados, vai continuar 2021, 22, 23, 24, 25, até essas pessoas morrerem e até as suas viúvas ou pensionistas morrerem. Esse é um dado da realidade, tá certo? O que acontece? Teve uma mudança importante na Constituição e depois na legislação que estabeleceu que, a partir de 2013, foi feita a chamada isonomia de tratamento entre servidores públicos e trabalhadores do setor privado, CLTistas, CLT, contrato de trabalho em carteira,
e nenhum deles vai poder receber, dos que entraram a partir de 2013, o valor superior ao chamado teto do regime geral da Previdência Social, que hoje é 5.700 e alguma coisa. Então, todos os novos servidores públicos que ingressaram já há 6 anos na União e em alguns estados, a gente vai falar mais à frente dos estados, eles já estão balizados por essa regra. Qual é a regra? O sujeito que vai ganhar a aposentadoria superior a esses 5.700, numa empresa privada, ele participa de um fundo de pensão, ele tem uma previdência complementar, e no caso da União, do servidor público, foi criado, então, um fundo, é um grande fundo, é o FUNPRESP, o Fundo de Previdência Complementar dos Servidores da União. O pessoal da Justiça, né, fez um deles próprio, separado, então é o FUNPRESP-JUDE, também no mesmo modelo. Então, quando o governo pega cálculos atuariais de 2017, tá certo? Quer dizer, no auge da crise, onde as dificuldades financeiras são enormes, e projeta para 2060, ele está projetando um equívoco. Por quê? Porque todo mundo que entrar a partir de 2013 vai impactar muito menos o Tesouro do que as pessoas que entraram antes. Por quê? Porque o limite que o Tesouro vai pagar para o seu servidor público é 5.700. O diferencial a mais vai ser todo debitado na conta do Edu. Aí, Fanhani, você tirou... Posso dar um pitaco aí para te ajudar, em reforço a você? Eu tenho um dado aqui que é da Anfip, né, tão criticada, né, que mostra o seguinte, que a partir de 2024, 2025, em função disso que você está dizendo, porque os servidores que entram a partir de 2013, que vão se aposentar em 2050, né, tem um teto, né, e, por outro lado, o estoque de servidores que não tem o teto, ele tende a se reduzir pela questão da mortalidade, etc. O dado mostra o seguinte, a partir de 2024, né, o resultado, a receita menos a despesa, ele tende a cair de algo em torno de 1% do PIB para chega em torno de 60% do PIB em 2046, 0,6% do PIB, de 1 para 0,6% em 2046, né? E a partir de 2064, 0,2% do PIB. Então, a trajetória o resultado da Previdência do servidor público federal ele tende a cair até 2060 de um patamar em torno de 1% do PIB hoje para cerca de 0,2% do PIB lá para 2060. Né? E um outro dado também para ajudar essa discussão é o seguinte, se fala muito do funcionário público, que são marajás, etc. Também um outro dado da Anfip é o seguinte, mais de 50% dos servidores ganham até R$ 6.500. Mais de 50% ganham até R$ 6.500, 50%. Né? Só 15% dos servidores ganham mais de R$ 13.000, tá? Dados de 2016. Né? Então, só para te ajudar na sua argumentação, né? Quer dizer, com o teto de 5.800, até 2060, a tendência do gasto do servidor público federal é cair. Né? Então, a reforma você sempre faz pensando no futuro. Né? Então, no futuro, com o que já foi feito em 2012, vai cair. Né? E a outra questão é essa, quer dizer, quem ganha mais de R$ 13.000 no servidor público são só 13% dos funcionários. A maior parte dos funcionários, porque grande parte dos funcionários tem um salário inferior a R$ 6.500. Só para te... Só para você comentar aquela questão dos estaduais, porque o Pedro bate muito nesse ponto, né, dos estaduais. Bom, então, eu agradeço o Fanhani, ele trouxe números, né, para a gente saber exatamente que essas projeções, quer dizer, elas são muito questionáveis, muito polêmicas, né, as que estão embasando, né, tanto a PEC apresentada pelo Temer, da reforma, como essa que está sendo apresentada agora pela equipe do Paulo Guedes, tá certo? Exatamente porque a realidade é mutante e você
Aliás, eles diziam que, né, os economistas do sistema financeiro, que o PIB ia crescer 3% no ano que vem, né? Quer dizer, nesse ano. E agora já estão refazendo os cálculos, vão perceber que mal vai chegar a 1%. Então, a gente tem que ter muito cuidado, principalmente quando a gente faz projeções para 3, 4 décadas lá na frente, tá certo? Então, o primeiro ponto é isso, quer dizer, a gente desmistificar essa espiral, né, de explosão, tá certo, do sistema de endividamento, que o que vai acontecer, na verdade, é exatamente o oposto. O segundo ponto, Edu Moreira, é isso que você levantou. O que acontece? Quer dizer, a gente tem um sistema que pressupõe algum grau de autonomia dos chamados entes da federação, né? O nome pomposo para isso é o chamado Pacto Federativo, que estabelece, então, de alguma forma, a harmonia entre as decisões da União, dos estados e dos municípios. Só que, do ponto de vista concreto, quer dizer, aquela história, quem pode mais, manda mais. E existe uma concentração brutal de recursos nas mãos da União, eu digo recursos tributários, né? A União é a única que pode imprimir papel moeda, é a única que tem um banco central, é aquela que impõe condições de endividamento através de títulos da dívida pública com a liquidez, que é o Tesouro Nacional, tá certo? E acaba acontecendo que estados e municípios, mesmo municípios com receita grande, como, sei lá, a capital de São Paulo, município do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, quer dizer, ou os estados maiores também, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, eles estejam passando por dificuldades fiscais concretas, isso é fato. Né? Um misto de dificuldade administrativa, mas o fundamental é a crise econômica desses últimos 4 anos, que refreou drasticamente, né, a arrecadação, tanto da União, quanto dos estados, quanto dos municípios. E aí o que acontece? Quer dizer, essas medidas que a União teve para o seu próprio campo, quer dizer, por exemplo, de estabelecer esse limite do teto, né, para os seus servidores e a recomendação de uma previdência complementar, ela não foi acompanhada pela maioria dos estados, certo? Então, o que é a grande jogada que essa reforma constitucional está fazendo? Quer dizer, ela impõe um elemento de chantagem, ela bota ainda mais a faca no pescoço dos governadores, e vocês devem ter visto o Paulo Guedes, o presidente Bolsonaro, saindo atrás dos governadores, fazendo reuniões e oferecendo vantagens de curtíssimo prazo, em troca de que os governadores pressionassem deputados e senadores para votar a favor da reforma previdenciária. Por quê? Porque uma das medidas é justamente essa, ela obriga que da noite para o dia, estados e municípios que não criaram o seu fundo de previdência complementar, criem em um prazo de 6 meses, por exemplo. Então, vai acontecer eventualmente, quer dizer, o estado X ou Y, que não criou o seu fundo de previdência complementar, vai criar. Mas, de novo, as finanças desse estado e desse município não vão ser alteradas em nada a partir do momento que ele criou a previdência complementar para o seu servidor, porque isso vai ter um impacto intrageracional, quer dizer, lá na frente, a próxima geração que for aposentar, etc., vai realmente impactar menos o seu tesouro. Quer dizer, na verdade, para resolver o imbróglio da dificuldade fiscal dos estados e dos municípios, a gente tem que redefinir esse nosso pacto federativo. Esse é que é o fato. E o Pedro faz uma confusão também grande, Paulo, porque ele fala que esse é o grande problema do déficit, mas o déficit, que são os números de 290 bilhões, não estão considerando nada disso dos estados, né? Pelo que eu entendo. O déficit de 290 bilhões é outra coisa. Aí ele fala que esse valor é o grande pedaço do déficit e por isso tem que fazer a reforma para corrigir esse valor que vai corrigir o déficit. Eu acho que é uma salada que está tudo confuso aí. Para começar, os 290 bilhões não consideram isso. E número 2, se você quisesse, hipoteticamente aqui, você poderia só mexer nisso e não mexer em nada do RGPS. Está errado esse raciocínio ou não? Não, você está perfeitamente correto. Exatamente isso que você está falando. Quer dizer, o argumento ele é utilizado de uma maneira oportunista, vamos dizer assim, de acordo com a conveniência. Quer dizer, quando me interessa criar um quadro catastrofista para a União, eu reforço as tintas no argumento do alarmismo com as contas federais. Quando eu preciso que os governadores pressionem os seus deputados, os seus senadores,
a votar a favor da reforma, por mais impopular que ela seja, eu reforço as tintas do alarmismo, pegando as contas que realmente são problemáticas, basta a gente abrir jornais para ver, da maior parte dos estados e dos municípios. Mas essa reforma, ela não vai resolver nem o problema fiscal da União, o Fagnani já nos ajudou a compreender isso, e muito menos não vai resolver o problema fiscal dos estados e dos municípios. Na verdade, a intenção do governo é criar um quadro de fim de mundo, de que se nada for feito o Brasil acaba no dia seguinte, mas a intenção é só uma. Ela é destruir, é desmontar o que existe de previdência social pública no país. Porque a gente sabe, quer dizer, o sistema financeiro, há muitas décadas, ele está de olho gordo nesse fundo que a cada ano movimenta 600 bilhões de reais. Não é pouca coisa, é muito dinheiro. E isso é administrado exclusivamente no âmbito das contas do Tesouro e do INSS. Quando você estabelece por estrangulamento, por sufoco, quer dizer, a inviabilidade desse regime, você decreta que ele é insustentável e que ele vai acabar, as novas gerações, quer dizer, tendem a não querer participar de um projeto que todo mundo está dizendo que é inviável. E aí o governo, muito sutilmente, apresenta na própria PEC, não, mas tem uma outra via, que é a via da capitalização. E aí você destrói o que a Constituição prevê como um direito de cidadania, um serviço público, a previdência social de natureza coletiva, solidariedade intergeracional, para ser uma relação contratual entre mim, eu, indivíduo, e um banco, uma instituição financeira, e daqui a 35 anos eu vou conversar com esse banco, com essa instituição financeira, o que aconteceu com aquele fundinho que eu fui recolhendo no mês a mês, sem a contraparte patronal, sem a contraparte do setor público, e aí a gente vai desembocar naquilo que Chile, Argentina, Rússia e a grande maioria dos países que embarcou nessa falácia da capitalização estão voltando atrás. Quer dizer, eles se arrependeram socialmente, porque os idosos estão na situação de pobreza e de miséria, e estão voltando para um regime de previdência social, tá certo? Por quê? Porque o fato que é mais relevante nesse debate é que você não tem outro mecanismo de promover distribuição mínima de renda e de riqueza na sociedade, de prever os setores mais baixos da pirâmide social, dos efeitos negativos de uma crise, que não seja através de uma previdência social. Quer dizer, essa equipe do Paulo Guedes, esse pessoal que está papagaiando essas coisas que eu considero que são bobagens do ponto de vista de um modelo econômico, os países chamados capitalistas desenvolvidos já fizeram uma autocrítica há 10 anos, desde a crise de 2008 e 2009. Eles sabem que, por mais fiscalistas que eles até possam ser, nos momentos de recessão, nos momentos de crise, o Estado tem que entrar com aquilo que eles chamam de medidas contracíclicas. Quer dizer, ao contrário do senso comum, no momento da crise é quando o Estado tem que entrar gastando mais para evitar justamente o aprofundamento da crise e para fazer que, com a saída da crise lá na frente, você volte a ter crescimento, você volte a ter arrecadação tributária, etc. E essas curvas de oscilação de um regime, por exemplo, como a da Previdência Social, vai se reequilibrar nos momentos de crise versus os momentos de crescimento. Tá ótimo. Eu queria trazer agora o último ponto aqui e passar para o Fagnani, né? E aí depois cada um faz uma consideração final rapidinha de 2 minutos, assim, até para não ficar super longo. Acho que a gente tocou em todos os pontos principais. Esse último a gente tem que tocar, até porque aqui ele aproveitou e citou o Eduardo Fagnani, que ele falou o seguinte: este requisito não existe, esse equívoco grosseiro é frequentemente veiculado pelo professor Eduardo Fagnani. Então, o tema é o seguinte, novamente, nos meus estudos, pelo que eu estudei, hoje em dia, se você tem 35 anos de contribuição, que é o tempo de contribuição,
e quer se aposentar com 50 anos, por exemplo, porque você começou a trabalhar ali com 15 anos, 15 mais 35, está certo, não estou fazendo nenhuma besteira nas contas, você tem um corte na sua aposentadoria, que é o fator previdenciário. Você não consegue se aposentar com aposentadoria integral. Para você conseguir se aposentar com aposentadoria integral, você é obrigado a cumprir uma soma da idade que você tem com quanto você contribuiu, que hoje, se não me engano, está em 96 anos. Então, o que eu escrevi no meu artigo foi o seguinte: já existe hoje uma penalidade para quem se aposenta só por tempo de contribuição sem cumprir esse prazo. Aí ele faz a maior confusão, uma maior salada, diz que não, na verdade, isso aumenta a contribuição. Eu não entendi direito o que ele quis escrever aqui, talvez seja uma falha minha, mas o que eu entendi, lendo as regras da aposentadoria, é isso. Se você hoje tiver só o tempo de contribuição, você é penalizado se não tiver uma idade mínima que faça essa soma dar os 96 pontos. Então, o que eu queria dizer? E esse negócio vai aumentando já, todo ano, ou a cada 2 anos, não sei se é um ano ou a cada 2 anos, aumenta um ponto que você tem que ter. Então, hoje em dia, apesar do governo falar que ele está fazendo um ajuste porque as pessoas estão vivendo mais, hoje em dia já existe um ajuste que é feito por conta do fator previdenciário, se você não tem idade mínima, exigindo que você tenha aquela mínima pontuação. Vamos ver, o Faniani saiu o vídeo, vamos ver se ele ainda está aqui com a gente ou se ele caiu. Se ele caiu, eu vou pedir para o Paulo poder comentar isso. Você está aí, Faniani? Então, Paulo, se você puder comentar. O Faniani voltou. Então, se o Faniani puder comentar. Tá, isso mesmo que você diz, quer dizer, porque um dos mitos no Brasil, que se falou isso durante anos, é que o Brasil não tinha idade mínima para se aposentar, né? E como o Moreira disse, quer dizer, vocês podem fazer uma consulta no Google, aí, vejam no Google o artigo 201 da Constituição, o parágrafo 7º, diz assim: para você se aposentar, você pode ter, por idade, aos 65 anos homem, 60 mulher, mais 15 anos de contribuição, que quando isso foi feito em 1998 já era um padrão superior ao que era praticado na França, na Itália, etc. Ou você pode se aposentar por tempo de contribuição, né? E aí são 35 anos homem e 30 mulher. Então, como o Eduardo disse, então uma pessoa começou a trabalhar com 15 anos. Quando ele tem 50, se ele ficou trabalhando o tempo todo com carteira assinada, com 50 anos, já tem os 35 anos de contribuição, eu poderia se aposentar aos 50. Então, esse tipo de aposentadoria, que é uma parcela, hoje em dia, menos de 30%, 70% das aposentadorias do regime geral é por idade, né? Essa parcela de menos de 30%, de fato, você poderia ter uma aposentadoria precoce, apesar de você ter um fator previdenciário que diz assim: enquanto você não tiver 65 anos, eu vou cortar 40% da sua aposentadoria, 30%, 20%, assim. Muito bem. Mas, de fato, nessa parcela de 30%, você poderia ter aposentadorias precoces, no caso do Brasil. Mas o fato é que, em 2015, foi feita uma medida que chama-se fator previdenciário móvel. É uma coisa parece complicada, mas é simples de vocês entenderem. Então, hoje, por exemplo, um homem precisa ter 96 pontos, né? 96 pontos, ou seja, 60 anos de idade e 36 anos de contribuição, dá 96. Né? O que essa medida fez? Fez o seguinte: a cada um ano, a cada 2 anos, aumenta 1 ponto. De forma que em 2026, a partir de 2026, 2027, a parte do homem, 96, vão virar 100. E a mulher, que era 85, hoje é 86, vai virar 90. Né? Então, você vai ter a fórmula 90-100. O que é 100? 100 é uma pessoa para ter aposentadoria integral
tem que ter 65 anos de idade e 35 anos de contribuição. Tá certo? Isso já é um padrão europeu. Lembrando que 35 anos de contribuição, só para todo mundo que está nos ouvindo, não é que durante 35 anos ele deu uma trabalhada. São 35 vezes 12. São 420 meses contribuindo, não é isso? Não é? Tem que ser completo ali o negócio. Eu não entendi a sua pergunta, fugiu o som aqui. Não, o que eu estou falando é o seguinte, que são 35 anos completos de contribuição. Que você conseguir 35 anos completos de contribuição significa o seguinte, você não teve desempregado, você não teve passando de um emprego para o outro, não tirou um ano para estudar alguma coisa. Então, são 420 meses. É isso mesmo, não? 35 anos, 35 vezes 12, acho que é isso mesmo. A questão toda é a seguinte, que do meu ponto de vista, a questão das aposentadorias precoces, que se dizia, foi resolvida com essa lei, porque a partir de 2028 a pessoa precisa ter 100 pontos, 70 anos de idade, 35 de contribuição. Tá certo? Isso é um padrão europeu. Agora, o que é interessante é o seguinte, o que eu tenho sempre dito é o seguinte, essa reforma do Bolsonaro, assim como a reforma do Temer, elas estão propondo regras que, primeiro, desconsideram a realidade do mercado de trabalho brasileiro, que é a informalidade, graça, o desemprego, etc. E, segundo, elas impõem regras que são equivalentes, são superiores aos países desenvolvidos. O Eduardo Moreira, você sabe quanto você precisa para você ter uma aposentadoria parcial, a carência mínima para você ter aposentadoria parcial na Alemanha é 63 anos. Na Suécia, 61 anos. Nos Estados Unidos, 62 anos. E a Alemanha exige 5 anos de contribuição. Nos Estados Unidos, exige 10 anos de cobertura. Tá certo? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, os países desenvolvidos, uma coisa é para você ter aposentadoria completa. Em geral, é 65 anos e 35 anos de contribuição. Eles estão querendo fazer 65 anos, no caso do homem, e 40 anos de contribuição. É maior do que os países desenvolvidos. E no caso da aposentadoria parcial, tá certo? Muitos dos países desenvolvidos, né, exigem, você pode aposentar por tempo parcial, não vai ser 100%, é 50%, 60%, 70%, mas a partir de 61 anos, 62 anos, tem país que não exige tempo de contribuição nenhuma, é tempo de trabalho, tá certo? Então, também na questão da aposentadoria parcial, nós estamos fazendo um padrão que é superior aos países desenvolvidos. E aí eu pergunto para você, como é que eu vou comparar o Brasil com um país desenvolvido? Como é que eu posso pensar nisso? Então, por exemplo, só para dar um dado, tá certo? No Brasil, nesses países desenvolvidos, em média, a pessoa entra no mercado de trabalho com 23, 22, 24 anos. Ela começa a trabalhar com 24 anos. Tá certo? Tem um dado aqui que no Brasil, tá certo? 70% do homem rural entra no mercado de trabalho com até 14 anos. 78% das mulheres rurais entram no mercado de trabalho com até 14 anos de idade. 45% dos homens urbanos entram no mercado de trabalho com até 14 anos de idade. Tá certo? Na Alemanha, você estuda, em média, 12 anos. No Brasil, é 7 anos. Então, não dá para comparar, né, a realidade do Brasil com a realidade desse país. E eu estou chamando a atenção para você o seguinte. Quando você coloca 100 pontos para o homem, 90 para a mulher, ou então, vamos de novo no caso do homem, o homem precisa ter 70 anos de idade e 30 anos de contribuição, ou 65 e 35, para ter a parcial. Agora, se ele tiver 62, tá certo?
Isso nos países desenvolvidos isso exige menos. É isso que eu chamo de... Agora, o que o Bolsonaro, que é a proposta do Bolsonaro? Ela quer elevar esses 100 pontos para 105 e a mulher de 90 pontos para 100 pontos, tá certo? Então, um homem 105 pontos. O que é 105 pontos? É 65 anos de idade e 40 de contribuição. Tá certo? De novo, você está levando um padrão absurdo. E a mulher, ela vai subir, esse ponto sobe 1 ponto por ano durante 14 anos. Então, é quase como uma corrida de obstáculo que você não consegue se aposentar. Enfim, talvez eu tenha me estendido um pouco, mas a síntese é o seguinte. Você tinha, um tempo atrás, uma parcela das aposentadorias podiam ser precoces, embora a pessoa entrou no mercado de trabalho com 14 anos e contribuiu durante 35 anos. Mas ele pode ser precoce, aposenta com 55, 54. Estou chamando a atenção que esse problema já foi resolvido, tá? Em 2015, uma ideia de que essa pontuação vai subindo, a partir de 2028, a idade passa a ser 100 pontos homem, 90 mulher. Essa combinação de 100 pontos entre idade e contribuição já é um padrão europeu. Tá certo? Então, também o problema da aposentadoria dita precoce, que de fato existia, né? Isso também já foi resolvido. Né? Essa que é a questão. Agora, com relação... Enfim, são esses os pontos. Eu acho que um debate ele tem que ser feito sempre em alto nível, com respeito, né? E infelizmente, em alguns momentos, alguns interlocutores partem para desqualificação, o que é horrível, né? Em vez de discutir ideia, a gente acaba desqualificando. Mas, enfim, faz parte do debate. Eu acho que você já está terminando, não é, Eduardo? Você quer que eu vou fazer? Não, isso, cada um agora vai fazer uma consideraçãozinha final rápida, de 2 minutos aí, só para a gente poder fechar. Eu não estou ouvindo, Eduardo. Você está me ouvindo? Paulo, está me ouvindo ou não? Estou com problema aqui no meu som. Eu estou te ouvindo. Você está me ouvindo, Faiane? Agora eu estou. E vê se você ouve o Moreira. Está me ouvindo? Não estou, é que às vezes o meu som aqui, esse somzinho aqui... Não, mas aqui está ótimo, a gente conseguiu te ouvir super bem. Então, se você puder fazer em 2 minutinhos aí só a sua consideração final, só para a gente fechar essa conversa aqui, aí depois passo para o Paulo e eu finalizo. Fala de novo, Eduardo. Se você puder fazer sua consideração final, que 2 minutinhos, que aí a gente finaliza a conversa. O Paulo fala depois e depois falo eu. Tá bom. Bom, eu queria agradecer ao convite, agradecer a você que está nos assistindo. O que é importante é o seguinte, se você me perguntar assim, qual que é o principal problema do Brasil, eu vou te dizer que o principal problema do Brasil, assim, sem sombra de dúvida, chama-se desigualdade. A desigualdade... tem um economista chamado Piketty, ele faz um cálculo e mostra que o Brasil, junto com a África do Sul, são os 2 países mais desiguais do mundo. Né? A parcela do 1% da população nesses 2 países fica com uma parcela bem maior do que os 50% mais pobres. 1% mais rico, uma parcela maior do que o ganho 50% mais pobre. E os 2 países do mundo, segundo Piketty, mais desiguais são o Brasil e a África do Sul. A África do Sul sofreu um apartheid. E o Brasil também tem um apartheid, que é a escravidão. Tá certo? Há menos de 100 anos, 100 e poucos anos atrás, 120, 130 anos atrás, o país é um país escravocrata. Então, essa questão da desigualdade no Brasil é muito forte. A desigualdade no Brasil ela não é só desigualdade da renda, desigualdade racial, desigualdade da mulher, enfim, desigualdade de acesso a bens e serviços. Né? E essa reforma da Previdência, ela aprofunda a desigualdade. Essa que é a questão central, ela aprofunda a desigualdade. Porque hoje você tem a Previdência Social, a Seguridade Social, a Assistência Social, são o mais importante mecanismo
de proteção social no Brasil. Há estudos de IPEA que mostram o seguinte: atualmente, com a Previdência e Assistência Social, a pobreza entre os idosos, quem tem mais de 65 anos, é menos de 7,5%. Só 7,5% dos idosos estão abaixo da linha da pobreza. E segundo o IPEA, se não tivesse a Previdência e Assistência Social, nós teríamos 70%, 80%, 67% dos idosos estariam na linha de pobreza. Há estudos da CEPAL que mostram que na redução da desigualdade da renda no Brasil, né, a Previdência Social joga um papel importante na queda do índice de Gini. Enfim, há vários indicadores que mostram a importância desses dois sistemas. Eu sempre digo e sempre repito. Né? Hoje eu estava voltando para casa, eu vi 3 meninos, tinha uma menina de 3 anos de idade pedindo esmola. Acho que tinha 3 anos de idade. O outro menino tinha 4 anos de idade. À noite, no trânsito em São Paulo. Tá certo? E eu sempre digo essa frase: dificilmente você vê um velho pedindo esmola na rua. Tá certo? Por que você não vê um velho pedindo esmola na rua? Porque 82% dos nossos idosos, por conta da Constituição de 88, têm ao menos a Previdência Social ou Assistência Social como fonte de renda. Né? Isso garante não só a renda dele, mas da família dele, dos filhos, dos netos, pagar a conta de luz, isso aqui. Então, essa reforma da Previdência, ela está projetando um cenário que daqui a 20, 30 anos, tá certo? Provavelmente nós vamos ter 70%, 80% dos idosos, tá certo? Ou sem proteção, ou recebendo uma migalha de 300, 400 reais. Tá certo? Então, esse, para mim, é o ponto central, né, que eu gostaria de discutir, que enfim, a gente vem discutindo, o Eduardo tem discutido muito isso, o Paulo tem discutido muito esse ponto. Né? Então, acho que essa que é a questão central. O projeto em curso é acabar com o modelo de solidariedade, de seguridade, né, que é um pacto social que nós fizemos em 88, depois de quase 2 décadas de luta pela redemocratização do país. Esse é o projeto mais amplo que está aí. Então, é contra isso. Acho que esse é o ponto que a sociedade deveria debater, né, e no sentido de que país que a gente deseja no futuro. Um país com menor desigualdade ou um país ainda mais desigual do que nós temos. Beleza, nota 10. Passo aí para você, Paulo. Muito obrigado aí. Passei? Não, você passou. Quem tirou 0 fui eu. Vamos lá, Paulão. Bom, então, vamos fazer o esforço de falar em 2 minutos, né? Alguma síntese. Eu só queria deixar, obviamente, o agradecimento, né, ao Fanhani, a você, Moreira, pela contribuição que vocês estão dando para esse debate. Né? A nossa vida, realmente, esses meses aí tem sido discutir essa reforma. E eu só queria alertar, né, as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, que o que acontece, quer dizer, mal começou o debate preliminar na Câmara dos Deputados, né, está na Comissão de Constituição e Justiça ainda, nem entrou no mérito, e o governo já está enfrentando uma enorme dificuldade para aprovar, né, a reforma da forma como ela foi enviada. Né? Quer dizer, tudo que a gente dizia que era um pacote de maldades, etc., o próprio presidente do IPEA, né, que é uma espécie de mentor do Paulo Guedes, né, o Carlos Van Dellinger, falou que é isso mesmo, que é um saco de maldades, mas que o país precisa aprovar, aquela coisa toda. E, muito provavelmente, já na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, a reforma, tal como ela foi mandada, ela já vai ser alterada. O que dizer ainda na comissão especial no âmbito da Câmara, que vai ser montada, que vai demorar provavelmente 2, 3 meses, depois isso vai ser votado pelo plenário da Câmara, depois vai para o Senado, começa todo o processo no Senado. Quer dizer, só através de um esclarecimento, como você está fazendo, você, Edu, o outro Edu, é que a gente vai conseguir efetivamente mobilizar a sociedade para mostrar para os parlamentares, quer dizer, os equívocos que estão embutidos nesse projeto. Então, aparentemente, quer dizer, essas maldades mais explícitas, do tipo pegar o benefício de prestação continuada, né, que é o valor da fortuna, entre aspas, de um salário mínimo para quem é idoso, para quem tem um deficiente na família, passar para R$400, isso é de uma desumanidade, isso provavelmente vai sair. Estão querendo aposentados rurais, essas dificuldades vão cair. Essas medidas todas da chamada desconstitucionalização, você tira essas previsões constitucionais, joga para a lei
e aí mais facilmente o Congresso pressionado consegue tirar, tá certo, esses direitos, tá certo, dos trabalhadores e dos aposentados. Já tem gente até falando na própria capitalização, né? Para mim, esse é o coração dessa reforma. Tá certo? A ideia é de inviabilizar o regime da Previdência Social pública e, pouco a pouco, transferindo esses recursos para o sistema financeiro privado. Tá certo? Então, eu acho que são elementos importantes de avanço, de conquistas, mas a gente não deve se deixar enganar apenas por esses elementos que eu estou chamando da perfumaria. Entende? Quer dizer, porque os elementos fundamentais são aqueles que inviabilizam efetivamente a existência da Previdência Social no futuro. Tá certo? Por isso que a gente deve ter uma postura, quer dizer, através desses debates, desses esclarecimentos, para que deputados e senadores rejeitem essa emenda constitucional da forma que ela veio, tá certo? Mostrando que o essencial é que o país volte a crescer a sua economia. E lá para frente, eventualmente, quer dizer, num cenário de retomada do crescimento, de retomada do emprego, a gente possa discutir outras questões, porque reforma previdenciária se faz praticamente todo ano, desde 1964. Sempre tem uma mudança aqui, uma mudança ali. Os nossos leitores talvez não saibam, mas antes de 64 não existia o INSS. O Edu Feiani falou, existiam institutos de aposentadoria e pensão por setores, os bancários, os comerciários, os industriários. Depois do golpe militar, isso foi unificado. Não chamava INSS, chamava INAMPS, o Instituto Nacional da Assistência Médica da Previdência Social. Depois da Constituição, quando foi criado, como o Feiani nos mostrou, o conceito de Seguridade Social, aí esse instituto mudou de nome, INSS, Seguridade Social. E aí veio o fator previdenciário, reforma de 98, reforma de 2013, reforma de 2013. E isso é da vida, porque a sociedade é dinâmica, a composição demográfica é dinâmica. Mas o que a gente precisa fazer são alterações que visem garantir o modelo estrategicamente no futuro e que a gente enxergue a Previdência como uma solução para o problema social, como uma solução para o problema da desigualdade, e não como um problema no sentido que vamos reduzir benefício, vamos diminuir o número de idosos, porque daí a gente resolve, entre aspas, o problema previdenciário. E a gente, na verdade, está matando conquistas da nossa sociedade. Nota 10, Paulo. Muito obrigado. Eu queria finalizar minha participação falando o seguinte, eu trabalhei 20 anos no mercado financeiro, né, em bancos de investimento, sendo sócio de bancos de investimento, e o mercado financeiro ele deixa a gente muito arrogante, né, e eu acabei me tornando, eu acho, quando eu estava ali no auge do mercado, um cara arrogante também, e arrogante no sentido literal da palavra, arrogante, aquele que não roga, né, não pede, não quer ouvir ninguém, não quer conselho de ninguém, não precisa de ajuda de ninguém. E eu acho que nessa discussão da Previdência, a maior parte das pessoas que estão defendendo essa reforma estão querendo enfiar ela goela abaixo de uma forma muito arrogante, sem querer ouvir, querendo desqualificar assim, as tentativas de me desqualificar ao longo dessa semana, tudo no pessoal, falando que eu sou um mentiroso da minha formação, dos lugares onde eu trabalhei, que eu não presto para isso, não presto para aquilo. Coisas que chegaram a incomodar até minha família, assim, que ficaram super chateadas e super ofendidas com as coisas, né? E com uma arrogância muito grande, tipo assim, ó, é assim que funciona e engole isso. E o Pedro, apesar de ter escrito um artigo que tem um título arrogante, que o título é arrogante, os 44 equívocos, ou seja, você errou em tudo, eu não preciso de nada do que você falou. O conteúdo não é arrogante. O conteúdo é um conteúdo, pelo contrário, que ele começa concordando com 4 pontos importantes, né? E debatendo outros pontos. Então, essa postura não arrogante do Pedro, eu acho que é uma lição para as pessoas que estão desse lado de defender a reforma para abrir essa ponte de diálogo. Segunda coisa que eu queria falar é o seguinte, tem uma frase, eu gosto muito de ler livros assim espirituais e tudo, tem um livro Siddhartha, do Hermann Hesse, né? Que foi prêmio Nobel, né? E o Siddhartha fala uma coisa que é fantástica no livro. Ele fala, o oposto de toda verdade é também uma verdade.
E é interessante, porque nós estamos discutindo aqui com a nossa verdade e o Pedro acha que ele está lá com a verdade dele também. Então a gente tem que saber que são duas cabeças achando que tem a verdade, e se a gente não quebrar esse muro que existe, não tem discussão. E eu acho que uma coisa que eu tento buscar nessa minha verdade, né, que é a verdade que tem na minha cabeça, é sair dessa nossa bolha, entendeu, Paulo? Entendeu, Faniane? Porque a gente vive numa bolha. Uma coisa, as pessoas perguntam o seguinte: pô, Eduardo, mas como é que tu mudou tanto? Tu deu um cavalo de pau, tu virou um esquerdista, agora comunista, o pessoal fala um monte de coisa. E uma das coisas que mais me fez mudar foi me aproximar das pessoas mais pobres. Assim, esse ano já fiz 2 viagens onde eu morei com essas pessoas. Eu morei, dormi, almocei, fui trabalhar, passei ao todo já quase 1 mês esse ano. E é realmente um outro mundo. É um mundo que eu tenho certeza que o Pedro não conhece, que eu não conhecia. É um mundo que o Paulo Guedes não tem noção do que se passa. É um mundo que 99% desses economistas, que são os economistas que ditam as regras do país, não tem noção mesmo. Eu fui ver e, assim, é um negócio, é outra lógica, é outro... nenhum dos números diz nada parecido com o que a gente vê lá. E assim, o que me bota tão assim contrário a essa reforma do jeito que ela está sendo feita, depois de eu ter passado por isso, é essa certeza. Isso é um fato, eu comecei falando e vou terminar falando isso, que essa reforma ela prejudica com certeza todo mundo que está nessa parte mais frágil da população brasileira. Prejudica todo mundo, não tem ninguém, nenhuma pessoa que vai estar melhor com essa reforma do que estava antes. É mentira qualquer peça publicitária que você veja dizendo que a sua situação, você que é uma pessoa mais pobre, trabalhadora, ou que não tem emprego, então não está trabalhando, a sua situação vai piorar para todos vocês. Em alguns casos vai piorar muito, a ponto de você talvez chegar numa fase mais adulta sem ter condição de ter um mínimo, para ter um mínimo de vida digna. Então, assim, hoje eu sou muito sensível a esse tema. Então, eu não sou um especialista em Previdência, eu comecei a estudar esse assunto há uns 3 meses, por isso estou aqui com 2 pessoas que entendem muito. Talvez o Pedro seja um especialista, ele estudou a vida inteira Previdência, escreveu livros sobre Previdência. Pedro é um especialista, eu não sou. Vocês me conhecem, eu sou um cara mais generalista, eu gosto de estudar muitos assuntos diferentes para tentar ter uma visão mais ampla sobre esse tema que tanto me atrai, que é o tema da desigualdade, para poder ter uma percepção de como a gente pode encaixar essas peças todas para viver num país menos desigual, a gente que vive num país mais desigual do mundo. Mas então, eu não sou um especialista e por isso estou aqui, sem a menor vergonha, trazendo 2 pessoas que eu acho que têm uma experiência maior, que conhecem, estudam esse assunto há muito mais tempo, para contribuir por esse debate, para quebrar essa arrogância de não pedir ajuda e para estabelecer essa ponte de debate. Então, que a gente continue assim e que as pessoas no Brasil que dependem disso, elas tenham a consciência do que essa reforma pode trazer para elas, porque é muito importante que elas passem a se posicionar também para que não sofram esse efeito na vida delas. Porque eu, sinceramente, tendo ou não tendo Previdência, não vai fazer a menor diferença na minha vida. Eu tenho uma poupança guardada, eu provavelmente não vou usar essa aposentadoria, eu fui durante muito tempo sócio de banco, né? Ou seja, o vilão do sistema todo, e mais do que isso, nesse tempo todo eu não contribuí com nada para a Previdência, porque eu era dono lá do negócio. Então é o seguinte, eu não vou ter aposentadoria, então eu não estou militando em causa própria, eu estou militando por um país que eu quero ver mais justo, um país não só para os meus filhos, como a gente costuma falar, mas para as pessoas que eu venho conhecendo ao longo desses dias, entendeu? Que são pessoas que não têm voz. Elas são pessoas para a sociedade mudas e nós surdos a elas, entendeu? Então, que essas pessoas possam, num debate como esse, compreender o que está sendo feito para se posicionar também. E aí eu falo de uma maneira firme, de uma maneira veemente, a favor dos seus direitos, que são, hoje em dia, direitos. Correm o risco de deixar de ser, mas que hoje em dia são direitos que elas têm. Beleza? Um abraço para todo mundo e nos vemos no próximo encontro desses. Valeu, gente! Deixa eu ver aqui.